Quantos aqui estão felizes aí na presença do Senhor? Você está muito feliz mesmo? Bacana. Bom, em menos de 15 dias o pastor André subindo 2 vezes aqui. Eu fiquei muito feliz quando domingo, né? Por 2 motivos domingo. Mas um dos motivos foi o apóstolo me chamou ali e falou que teve pessoas que gostaram da ministração e quando eu fosse ministrar que avisasse. Eu fico muito feliz por isso. Também sei que de repente a mensagem não agradou a todos, né? Porque se nem a mensagem de Jesus agradou 100%, não é a nossa que vai. E de repente tem até pessoas que ficam esperando naquela expectativa, né? Vamos ver no que vai dar, quanto tempo vai durar, até onde vai chegar. E eu quero fechar aqui um acordo com vocês nesta noite. Aqueles também que estão assistindo aí pela internet. Que o intuito das minhas pregações daqui para frente não é para agradar ninguém, ou para desagradar ninguém, ou para gerar dúvida em ninguém. Porque eu saí daqui naquele domingo que eu ministrei tão convicto de que o Espírito Santo de Deus conseguiu entregar aquilo que ele queria, e é o que eu tenho buscado. Então, se você gostar da ministração, dá glória a ele, porque a ele é toda a honra, toda a glória. Amém? E ele não divide a glória dele com ninguém. Há um tempo atrás eu até caí no engodo do inferno, quando eu ministrava, que vinham bater nas minhas costas e falando, nossa, que pregação boa, que gostoso, que tal. E às vezes o meu ego inchava. Hoje já não. Hoje eu já falo assim, Satanás, a glória é dele. Eu não sou nada, é ele. É por ele, para ele e por ele. Amém? Se você não gostar, aí você vai ter que também brigar com ele. Porque eu estou convicto daquilo que Deus tem falado ao meu espírito, amém? Eu tenho buscado a face de Deus com muito afinco. Porque Deus falou comigo, né? Quem estava aqui na ministração anterior e quem assistiu pela internet, eu entrei no embate com Deus, assim como Jacó no final do ano. E o Espírito Santo de Deus me trouxe uma palavra que está lá em Apocalipse, né? Capítulo de número 2, talvez, ou 3. Quando ele vai falar acerca das 7 igrejas, o anjo das 7 igrejas, e a primeira igreja é Éfeso. E ele fala assim, olha, eu tenho uma coisa contra ti, que deixastes o primeiro amor. Então lembra de onde tu caístes e volta lá. E de lá para cá o Espírito Santo de Deus tem falado muito forte comigo. E há uns anos atrás eu pedi a Deus sabedoria para que eu pudesse estar falando tudo isso que a gente vai estar falando daqui para frente. Porque conversando com o apóstolo e depois daquela ministração nós tivemos um almoço que nós fizemos numa terça-feira de carnaval lá, de feriado. E ali conversando com ele, eu falei assim, apóstolo, o que Deus tem convocado a mim e incomodado o meu espírito é que as minhas ministrações daqui para frente tem que ser 3 pilares. É o que eu tenho sentido da parte de Deus. 3 pilares: imoralidade, arrependimento e volta de Cristo. Amém? E quanto mais eu estou lendo a Bíblia agora, quanto mais eu estou me envolvendo com a presença do Espírito Santo de Deus, mais eu vejo que isso daqui era que consumia a vida de todos os apóstolos da igreja primitiva. Eles eram consumidos por isso no seu dia a dia. Eles confrontavam a imoralidade. Eles confrontavam as pessoas a irem para o arrependimento. E eles anunciavam acerca da volta de Cristo. Eles eram consumidos em todas as suas ministrações. O ministério deles estava envolvido e sendo consumido em prol desses 3 pilares. Quando você for ler a Bíblia, você vai ver eles confrontando a imoralidade, a religiosidade, levando o povo ao arrependimento, e tudo para um objetivo, para preparar o povo para a volta de Cristo, amém? E nós entendemos que nós já estamos
Eu não tenho dúvida, irmão, eu não tenho dúvida. Embora a palavra de Deus diz que o dia da manhã não nos pertence, mas eu não tenho dúvida, meu querido, que esta é a geração do arrebatamento. Possa ser que antes da volta de Cristo vai ter pessoas que vão fechar os seus olhos e vão partir para a glória. Mas essa é a geração do arrebatamento. E eu estou preparado, irmão, ou estou me preparando. Talvez você ache que é muita prepotência eu dizer e afirmar que estou preparado, mas eu estou me preparando. E eu quero ter a possibilidade de ser o canal de Deus para também, junto com você, nos prepararmos, porque esse é a minha ânsia hoje. E há na teologia, há 3 fontes, né, que fala sobre o arrebatamento. Há 3 fontes, 3 pontos. Aquelas que creem que Jesus Cristo virá. Dá uma baixadinha aqui nesse ventilador aqui, só por conta do vento, por favor. E aí vem assim, né, Jesus Cristo. Há uns que falam que Jesus Cristo vai vir antes da grande tribulação. Outros dizem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E outros dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu sou daquele que acredita que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, amém? Quem aqui acredita e quer que seja dessa forma? Mas eu quero me preparar, irmão, para que se não for, eu esteja apto e preparado, não só para ele vir antes da grande tribulação, mas se ele vier no meio, eu esteja preparado para passar por ela. E se for depois também, eu tenho que estar preparado. Então, meu amado, eu quero dizer para você, meu querido, isso é só uma introdução. O que Deus tem pesado no meu coração é Ezequiel 33. Anote aí, depois você lê em casa. Isso daqui não é a palavra que a gente vai ministrar, é só uma introdução. Ezequiel 33. Ali Deus fala assim, olha: filho do homem, diz ao meu povo, quando eu chamar um dentre as suas extremidades e o constituir como atalaia, e este vir que a espada vem contra o povo, e ele não tocar a trombeta para avisar o povo, e o povo for levado na sua iniquidade, eu requerirei o sangue daquele povo da mão do atalaia. Se ele, porém, tocar a trombeta, e o povo se der por avisado, salvará a sua alma. Porém, se o atalaia tocar a trombeta, e o povo não se der por avisado, e for levado na sua iniquidade, eu requererei da mão dele, e você estará livre. Eu tenho certeza que Deus me levantou como um atalaia. E se te agrada ou não, eu quero dizer para você que se você está aqui e aceitou a Jesus Cristo, você foi chamado para ser esse atalaia. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante diz que nós, né, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E isso veio de Deus, que reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus com o mundo, e nos deu o ministério da reconciliação. Apóstolo Paulo fala assim: ai de mim se eu não pregar esse evangelho. É assim ou não é? Essa obrigação é imposta a mim, meu querido, e é imposta a você. Então, se você vai gostar ou não, não importa. Eu estou aqui para alertar como um atalaia. Amém? Então, abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 17, versículo de número 20 em diante. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 17, versículo de número 20 em diante. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, vai ser bem rápido, porque se eu for ficar lendo aqui, eu acho que talvez, vamos lá, vamos tentar fazer aqui, vai. Lucas 17, 20 em diante, vamos lá. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Rapidinho.
nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a você, lá está ele, ou aqui está, não se apresse em segui-los. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deva voltar atrás para coisas alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. E digo-vos a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo junto, uma será tirada e a outra será deixada. Só até aí, tá bom. Não vamos continuar mais. Então a palavra de Deus aqui, meu amado, ele está falando acerca da vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo. E nós estamos vendo aí, meu amado, que a imoralidade hoje, ela está crescendo de forma assustadora. E Jesus Cristo aqui está dizendo que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Agora, dá para você entender, irmão, a dimensão em que estava a malignidade na época de Noé, a ponto de levar Deus a exclamar: eu me arrependo de ter feito o homem. Imagina como que estava a situação daquela humanidade, daquele povo, naquele momento, a ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. Será que dá para você entender como que estava a situação, irmão? E porém só um homem achou graça aos olhos de Deus. Porque se esse homem também não tivesse achado graça, irmão, ele também teria sucumbido junto com aquela geração. Mas tinha um homem ali que tinha sido achado graça diante dos olhos de Deus. Como é que está o meu e o seu posicionamento nesses dias que antecedem a vinda de Cristo? Porque ele está falando que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda dele. E ele continua aqui falando ainda acerca de Ló, quando estava lá na cidade de Sodoma. Quem já leu aqui a história daqueles anjos que apareceram a Abraão, e ficou um anjo que, teofanicamente a teologia quer provar que era o próprio Senhor Jesus Cristo que ficou com Abraão, mas mais 2 anjos junto com aquele ser que foram liberados para ir resgatar Ló, tirar ele e a família dele da cidade de Sodoma e Gomorra. E quando chegaram lá, irmãos, aqueles homens olharam para aqueles anjos e desejaram ter relações com eles. Por isso que quando a Bíblia diz sodomitas, é aquelas pessoas que têm relação homem com homem, já naquela época. E aqueles homens queriam ter relação ao ponto de Ló chegar e oferecer a própria filha dele, moça, virgem, que nunca tinha conhecido homem. Não, deita-se com a minha filha, mas deixe esses homens em paz.
Esse era o tamanho da iniquidade que estava naquela cidade. E Jesus Cristo está falando que na vinda dele, a vinda dele se assemelha-se a esses eventos. E eu preguei aqui a semana, 15 dias atrás, quase 15 dias atrás, e eu denunciei ali, eu fiz questão de trazer o notebook com 10 páginas na internet aberta, para não ficar só por minha palavra. Porém, a partir de agora, aquilo lá foi para você despertar, para você acordar, para o que está acontecendo e para o que está vindo, como imposição das trevas, usando governos. Porque é a partir daí, irmão, que eu e você vamos ser perseguidos. Ainda que eu e você sejamos arrebatados antes da grande tribulação, mas nós vamos pegar uma sombra dela. E pasmem vocês, irmãos, eu vou sempre trazer alguma coisinha aqui e vocês pesquisam na internet. Eu vou falar só 3 coisinhas aqui, tá bom? Lá no site do Estadão, tá lá, tá? A Suprema Corte da Colômbia libera união livre com menor de 14 anos sem o consentimento dos pais. União livre, porque para casar teria que depender da assinatura dos pais. Mas a corte lá agora liberou a união livre, ou seja, união estável, sem o consentimento dos pais. Imagine a tua filha se apaixonando por um camarada de 20 e poucos anos e fala que quer casar com ele. Nessa lei aqui, você não vai poder proibir ela. E isso está chegando aqui no Brasil, irmão. Já foi liberado pela nossa Corte Suprema aqui também. Sabe o que? Visita íntima de adolescentes a partir de 14 anos para quem está na casa, na Fundação Casa. Você pensa que é só lá na Colômbia? Aqui no Brasil já está chegando. E já está liberado para ter visita íntima. Então estão legalizando o estupro e a pedofilia. Estão descriminalizando. E isso está chegando. A mesma corte, essa mesma corte lá na Colômbia que tinha já descriminalizado o aborto em caso de feto estar em má formação ou estupro, agora, irmão, notícia agora de fevereiro, liberou o aborto por qualquer motivo até o 6º mês de gestação. E não é mais crime. E o Brasil saiu do acordo que tinha com relação ao aborto. Saiu agora, esse ano. Então se uma mulher, não vou nem tomar a Cássia como referência, porque não cabe para ela, mas uma mulher como a Cássia, que está aí já dos 6 meses de gestação, está passando por um perrengue lá no casamento, alguma coisa, e decide, a criança formada ali já, perfeita, cheia de saúde, não importa, não quero mais essa criança. E isso vem agora do governo. E pasmem os senhores, um pastor agora, o ano passado agora, lá na Bahia, ele foi intimado pelo Ministério Público a assinar um termo de ajuste de conduta. Um pastor, ajuste de conduta. Por quê? Porque ele foi orientar os membros dele, olha, tem aí umas marcas aí, que está fazendo apologia ao homossexualismo. Irmãos, evita esse negócio aí, não propaga isso daí não contribui com isso daí não. E o culto passando assim na internet, denunciaram ele, e o coitado se rendeu ao sistema, ao governo. Ele sabe o porquê, sei lá. Mas assinou um termo de conduta e ficou 30 dias falando nos cultos, se retratando por ter usado aquele termo. Bahia aqui, irmão. Lá nos Estados Unidos, no ano passado, na marcha LGBT lá. Irmão, tá lá, tá no YouTube, meu querido. Os camaradas pegaram a Bíblia e fizeram
bolotinho com a Bíblia, passando um para o outro aqui, como se estivesse jogando bola, escarnecendo disso daqui, irmão, que tem preço de sangue, meu querido. Jesus Cristo ficou 6 horas pendurado na cruz, ele foi cravado naquela cruz, por amor a mim e a você. Isso tem preço de sangue. Quantos apóstolos aqui entregaram a sua vida? Quantos profetas aqui, irmão, como Isaías, cerrado ao meio? E você vai ver lá no YouTube ele chutando a Bíblia. E não obstante, depois de toda massacrada, joga no vaso de um banheiro químico que estava lá para aquele evento. Covarde seria eu se não abrisse a boca para falar isso, meu querido. E covarde vai ser você se aceitar dessa forma calado. Há uma geração perversa aí fora que foi subjugada não por sua vontade, como diz lá em Romanos 8, mas por aquele a qual a sujeitou. Mas Deus, ele morreu. Jesus Cristo morreu por essa humanidade. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. É obrigação minha e sua de nos posicionarmos contra o sistema das trevas que está vindo com violência. E não adianta você achar que está tudo bem dentro dessas 4 paredes e achar que um culto desse somente vai fazer a diferença na tua vida. Ah, pastor, mas eles não vão acreditar, não interessa. Como nos dias de Noé, vai ser a vinda do Filho do Homem. Noé ficou 100 anos para construir a arca. Quando Deus chamou ele, estava no ano 500. Quando Deus colocou ali ele para dentro e fechou a porta, estava no ano 600. Ele ficou 100 anos. Há quem diga que Noé foi o evangelista mais frustrado, porque só salvou a sua família. Eu quero dizer para você, meu amado, em Atos diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Josué chegou a um ponto que ele não queria contender com o povo e falou assim: vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Deus quer levantar você e sua família como referencial nessa geração perversa e corrompida. Deus quer levantar você, meu querido, porque já está se instalando aquela impiedade que está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Olha o que diz aí em 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler aqui porque fica mais rápido. Sabei, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Está aqui, meu querido. A gente não vai poder fugir dessa realidade. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado: Deus odeia a inversão. Deus odeia a inversão. E nós, seres humanos, infelizmente, a gente quer que Deus se adapte a nós. Então nós invertemos muitas coisas, e o mundo está assim, ele está invertendo as coisas. Aquilo que é moral passa a ser crime. Aquilo que é ético passa a ser errado. Aquilo que é honesto passa a ser errado. E não vai pensando você que isso não vai chegar até nós. Vai chegar e já está chegando. Agora, o que eu e você estamos fazendo? Qual que é a minha e a sua postura? Qual que é a minha e a sua posição? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos preocupados somente com o nosso umbigo, irmão? Você sabia? Se você pegar os evangelhos, os 4 evangelhos,
você vai identificar uma coisa. Jesus Cristo. Olha para o irmão que está do teu lado e fale isso para você ficar gravando isso aí. Você sabia que Jesus Cristo teve mais dificuldade de libertar o homem dele mesmo do que de demônios? Porque os demônios, irmão, eles obedeciam. Estava lá gadareno lá, ele foi atravessar para aquele lugar, chegou aquele endemoniado gadareno e prostrou-se e adorou. Mas depois ele falou assim: mas se viesse me atormentar antes do tempo que tenho eu contigo, não me lance fora dessa província. E vem toda aquela narrativa. Então você vê demônios, irmão, obedecendo a Jesus. Mas você vai ver os religiosos contendendo com Jesus. E muitas vezes existe pessoas aqui dentro, pode ser até eu, contendendo contra Deus aqui. Jesus Cristo teve mais dificuldade de libertar o homem dele mesmo do que libertar de demônios, irmão. E eu não sei se você já passou por essa passagem em Tiago, capítulo 2, versículo de número 19. Eu vou fazer uma pergunta e vocês me respondem, amém? Crês tu que Deus é um só? Não, responde alto, com força. Crês tu que Deus é um só? Pois bem, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Coloca aí, ó. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Mas isso não é o suficiente. Em Salmos diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o, cujo Deus é o, cujo Deus é o, cujo Deus é o, cujo Deus é o. Ele é o Senhor da tua vida, então se submeta a Ele. Ele é o Senhor da sua vida, então toma Ele como exemplo. Segue o caminho dEle. Toma a tua cruz, nega a si mesmo. Ele é o Senhor, então se submeta. Mas muitas vezes nós ficamos ali, irmão, contendendo. Deus está falando e nós estamos resistindo. E eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Tem coisas que Deus não vai acertar com a gente agora, irmão. Tem coisas que Deus vai acertar só lá no final. E isso daí é um grande perigo. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 12, diz assim, ó: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu quero dizer para você uma coisa, meu querido, você que está aí na internet, que de repente ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero dizer que você só tem duas opções, somente duas opções. Ou você se acerta com o alfa agora, ou você vai ter que se acertar com o ômega lá no final. Só que se você se acertar com o alfa agora, ele é o teu advogado, mas se for lá no final, ele é o teu juiz. Se você se acertar com ele agora, ele é o teu perdão. Se você se acertar com ele no final, ele vai ser a sua sentença. Se você se acertar com ele agora, ele é o teu céu. Mas se for acertar com ele no final, vai ser lançado no lago de fogo no inferno. Você prefere o quê? Irmão, já chegou o tempo de nós parar de brincar, irmão. Essa palavra veio primeiro para mim, tem vindo para mim com muito peso. Eu tenho chorado na presença de Deus, irmão. E eu tenho me arrependido a cada dia. Eu tenho buscado o perdão de Deus a cada dia. Por cada coisa que eu vivi, que eu fiz, que eu falei, que eu pensei, que eu agi. E Deus vai chamar o seu povo para o arrependimento, porque Ele quer trazer um avivamento antes da vinda de Cristo. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com, liturgia.
é com programação. Se for para dar 5 minutos a mais, a gente não dá. Deus quer tomar a igreja, Deus quer vir no mover. Domingo mesmo, irmão, eu cheguei aqui, meu irmão, quando eu cheguei aqui, que eles estavam no período de oração, irmão, eu já comecei ali, já, tipo, chorando e tal, e veio um louvor, eu passei para eles vão pegar esse louvor, e eu via, eu sentia, eu não vi, irmão, porque ainda Deus me deu esse privilégio, como dá para alguns profetas aqui, como um apóstolo, mas eu sentia a presença de anjos nesse lugar, eu sentia a presença de anjos nesse lugar, e quando Deus começou aquele mover aqui, e começou a tomar paola ali, irmão, eu não sei quem viu, mas eu ficava assim, irmão, e eu não conseguia parar, e eu ficava assim, porque era como se as asas do anjo se movimentassem, e aquele mover, meu querido, está começando a acontecer um avivamento, e eu quero dizer para você, esqueça, meu querido, a tua própria vida, irmão, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele te tomar, deixa ele te encher, deixa ele te transbordar. Porque muitas vezes a gente fica pedindo, Deus, eu quero mais, mas quando Ele quer transbordar, Senhor, agora está na hora do BBB, Senhor, agora está na hora do meu lanchinho da noite. Eu estou clamando a Deus, para Deus trazer um avivamento aqui, para esse bairro Jardim Filhos da Terra, e que Ele venha começar primeiro nesta igreja, que Ele venha começar a partir da minha vida. Eu quero, porque irmão, eu prefiro ter Ele como meu advogado, do que enfrentar Ele como meu juiz amanhã. Eu prefiro ter o perdão dEle, do que ter a sentença dEle lá no final. Como é que está a nossa vida, irmão? Você acha que o inferno, irmão, é um lugar de passeio que você pode ir e vir e sair quando quiser? Você acha que o inferno, irmão, é um treinamento contra incêndio? É isso que você acha que o inferno é? O teu recurso, os teus bens, a tua influência, o teu dinheiro, não tem nada que possa te livrar de lá, somente a salvação em Cristo Jesus. E você vai precisar guardar ela até o final. Irmão, não brinque com o pecado, irmão. A gente não pode mais se dar ao luxo de brincar com o pecado, meu querido. Quando a palavra de Deus diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, nós estamos vendo agora em todo o cenário mundial, através do governo global, todos eles se movimentando. Todos eles se movimentando. E eu regozijo, porque hoje eu posso começar a clamar: ó, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ó, Maranata. Eu quero dizer para você, irmão, tem muito ímpio aí, meu querido, que vive uma vida totalmente de prazeres, de alegria, viaja para onde quer, come o que quer, veste o que quer, e muitos deles podem ir até feliz para o túmulo. Viveu aí uma vida abastada, como foi rico lá, naquela parábola do rico e do Lázaro. Só que 1 minuto do inferno, irmão, vai fazer ele esquecer todas as alegrias que ele teve aqui nessa terra. 1 minuto no inferno vai fazer ele esquecer de todas as alegrias que ele teve aqui nessa terra. Você não está aqui para fazer habitação eterna nessa terra, meu querido. Muitas vezes nós estamos vivendo como se aqui fosse a única coisa que a gente tem. Não, você está aqui como passageiro. Você está aqui como peregrino. Qual rico que você conheceu que levou sua fortuna para onde foi?
Depois que ele expira, irmão, se não tiver quem pegue ele, quem carregue ele, ele vai ficar onde ele caiu, meu querido. E desse mundo não leva nada. Então por que Jesus Cristo falou assim, ó, se vocês esperam somente nessa vida, vocês são miseráveis. Mas e aí, Senhor, nós que deixamos tudo, vocês vão receber aqui 100 vezes mais e ainda a eternidade. Mas faz uma coisa. E ele passou um segredo. Faz uma coisa. Busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E todas, fala comigo, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, não brinque com o pecado. Spurgeon, eu vi essa frase de Charles Spurgeon. Ele disse assim, ó. E eu quero que você repita comigo. Fala assim, ó: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Ele é seu melhor amigo? Ele é seu melhor amigo? Quem é amigo de Jesus aqui? Quem é aquele que fica o dia inteiro conversando com Jesus, brincando com Jesus? Quem é aquele que fica ali na intimidade com Jesus e fala: Jesus, beleza, hoje eu tenho uns desafios aí, gostaria que o senhor participasse comigo. E ele vai estar lá para participar com você, meu amado. Senhor Jesus, eu estou com as dificuldades aqui, Jesus. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço e além daquilo que eu espero, Jesus. Mas a gente muitas vezes, irmão, nós estamos equivocados. Eu já falei para o apóstolo, eu vou estar ministrando sempre aqui, irmão. Toda vez que me der a oportunidade, chegou para mim e falou assim: dá para você pregar na quinta ou só no domingo? Eu falei: eu prego qualquer dia. Eu estou disposto a qualquer dia. Então, se eu não terminar a mensagem hoje, irmão, não esquenta a cabeça, porque assim como foi a sequência daquela, vai ter a sequência dessa, amém? Mas eu quero só falar uma coisa. Teria mais coisa aqui para falar, mas vai ficar para depois, porque vamos também ser prudente. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão. A gente vai precisar mudar os nossos discursos. A gente vai precisar mudar. A gente vai precisar voltar a ter culto de doutrina. E eu fiquei feliz quando o apóstolo entrou no carro, que eu peguei ele lá na casa dele, que é caminho. E a gente veio conversando e ele falou assim: olha, nós vamos iniciar um curso sobre a doutrina da salvação, irmão. Ele não sabe a alegria que ele me deixou naquele momento, irmão. Porque tem pessoas aqui dentro que não sabem defender a sua salvação. Não sabe. Porque ela foi atraída, sabe como, irmão? Sabe como a igreja hoje, desse século, estão atraindo as pessoas para dentro dos seus templos? Vem que Jesus Cristo vai mudar a sua vida. Vem que Jesus Cristo tem um plano sobre você. Jesus te ama, meu querido. Pode vir, vem como você está. Só que você não vai ver Jesus Cristo fazendo isso, irmão. Ele já começa a pregação dele: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está no meio de vós. Fique de pé. E aí a gente enche tempo. E as pessoas ficam frustradas quando as coisas não acontecem da forma que ela quer, no tempo que ela quer e da forma que ela está, sem entrar para o arrependimento, sem entrar para uma confissão, sem, entrar para um caminho de santidade. E aí quando ela vai questionar lá aquele que trouxe ela: mas você falou que se eu viesse, Jesus Cristo ia mudar minha vida. Não, é porque você ainda não chegou no nível de fé. Para de mentir, irmão. Fala: ó, sabe por que você está nessa situação? Por causa do pecado lá no jardim do Éden. Mas existe um que pisou a cabeça da serpente, morreu por você para te livrar desse pecado.
E se você se arrepender, se você se reconhecer como um pecador e se arrepender, irmão, estava lá Pedro lá, pregou, 3.000 almas aceitaram Jesus, e aqueles homens chegou para ele e falou assim: o que faremos nós? Arrependei-vos e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ter que mudar a nossa linguagem, irmão. Há um mundo que está pervertido aí fora, há uma perversidade que está vindo com uma violência muito grande. E se eles não se arrependerem, irmão, o fim deles vai ser trágico. Mas eu e você temos um ministério da reconciliação. Então que a gente comece aqui dentro de nós. Se o juízo de Deus vai começar dentro da casa dele, que seja eu e você aqui abraçando o juízo de Deus. Porque se o juízo de Deus vem sobre a minha vida, é porque Ele quer me justificar. E lá Isaías está dizendo assim: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Vai chegar dias, como a gente leu aqui na palavra, Jesus Cristo falando, vai chegar dias que vocês vão desejar ter um dos dias do Filho, mas não vão ter. Arabacalabassore becalabassore abai. Aramandore becalabassore becalamandore abacalabahai. Senebre onde cai comondre abai calabassore becalabahai. Aramando biasebe andar abacalamandai. Esse é o teu momento, irmão. Esse é o teu momento. Aproveita esse momento. Você que está em casa aí, dobra o teu joelho, meu querido. Se arrependa diante do Senhor, busque a face dele, porque você pode correr o risco de ter saudade de um dos dias dele aqui na terra. Vamos orar, irmão. Curva a tua cabeça aí. Esse é o teu momento. Você não está aqui por causa do pastor André, você não está aqui por causa do apóstolo Luiz. Eu acredito que você saiu da tua casa porque você acredita em Cristo Jesus. E se você está aqui, essa palavra é para você, é para mim, é para nós. Porque Ele não quer ver, amado, nós junto com aqueles que vão ser julgados. Hoje é noite, irmão, que Ele está te dando a oportunidade de você arrumar o que precisa ser arrumado. Hoje é noite de você, meu amado, atrair a presença dEle e falar assim: Pai, está aqui, Senhor Deus, tem essa área na minha vida, tem essa área na minha vida, Senhor, me ajuda. O Espírito Santo de Deus foi enviado para dentro de você para te ajudar nas suas fraquezas. E ainda que você não saiba o que pedir, nem como convém, Ele está aqui para te ajudar. Então fique à vontade, meu irmão. Pelo menos nesses 2 minutos próximos, fique à vontade, não se disperse. Fique à vontade, entre na presença do Senhor. Entre na presença do Senhor, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. O Espírito Santo de Deus quer estar livre dentro de você. O Espírito Santo de Deus quer te levar a um plano de santidade, irmão. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa de alguma ajuda, irmão, que você não consegue vencer alguma área sozinho, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando por você aqui. Se você tiver essa liberdade, quiser vir aqui na frente, fique à vontade, irmão. Se você conseguir resolver aí, você e Deus, não tem problema. Mas se você está precisando de ajuda para alguma coisa, vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Eu não quero saber o que é, irmão. Eu só quero te ajudar, meu querido. Eu só quero te ajudar, meu amado. Deus está chamando a sua igreja para um comprometimento. Deus está chamando a sua igreja para ser santo como Ele é santo. Há um clamor do Espírito Santo de Deus por esses últimos dias. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Arabacai, rabandou, biasebe, andarabai.